Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Motivo de alegria nós estamos aqui reunidos nessa noite para compartilhar um pouco da palavra do nosso Senhor, nosso Deus, amém? Eu gostaria que os irmãos pudessem abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no Evangelho de João, capítulo 16. João, capítulo 16. Amém, irmãos? Apenas no versículo 33. Geralmente eu costumo pregar numa porção maior da palavra, mas eu gostaria nessa noite de compartilhar esse versículo tão famoso aos nossos corações, amém? Diz assim: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo, amém? Você tem uma palavra de oração, irmãos? Fecha teus olhos. Pai querido, Pai amado, nós vamos a Ti, no nome de Teu Filho, Jesus Cristo, esse que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Nós Te louvamos, Senhor, pela oportunidade, nós estamos reunidos aqui neste lugar, para compartilharmos um pouco, Senhor, da Tua porção, da Tua palavra. Te peço que pelo Teu Espírito Santo possa nos conduzir nesse instante, iluminando nossas mentes, para que assim a gente possa compreender as verdades da Tua palavra. Abençoa todos os meus irmãos que se reúnem aqui neste lugar, aqueles que se reúnem também nesse momento em casa, e que o Senhor possa ser glorificado e que Tua igreja possa ser edificada nessa noite. Eu Te peço isso no nome santo de Jesus, amém. Meus amados irmãos, eu gostaria de compartilhar nessa noite esse texto a partir do tema realidades transitórias e permanentes, amém? Realidades transitórias e permanentes. Não sei se algum dos irmãos aqui já teve a oportunidade de estar com uma pessoa à beira da morte, e aquela pessoa, naquele instante, começa a falar palavras e dizer algumas palavras que foram palavras de despedida. Não sei se você já teve essa oportunidade. Eu já tive essa oportunidade de estar com pessoas à beira da morte e perceber o seu último fôlego de vida. Mas por que eu falo sobre isso? Eu falo sobre isso porque, na verdade, o texto que se encontra aqui no versículo 33 do capítulo 16 de João é o final do discurso de despedida de Jesus. Ele começa lá no capítulo 13, a partir do versículo 31, e se encerra aqui no capítulo 16, versículo 33. Depois, Jesus faz a famosa oração sacerdotal no capítulo 17. Jesus estava no vale da sombra e da morte, mas na certeza de que não estava só, porque o Pai estava com ele. Meus amados irmãos, Martinho Lutero certa vez disse sobre essa afirmação: uma declaração como essa é digna de ser levada de Roma a Jerusalém de joelhos. Que mensagem poderosa, que mensagem maravilhosa, que mensagem magnífica, que mensagem, meus irmãos, esclarecedora, consoladora, que mensagem triunfante. Mas aqui, irmãos, nós não temos um falso triunfalismo que muitos têm declarado nesses últimos dias. Nós temos um verdadeiro triunfalismo, porque fala de um triunfo que passa uma vida de aflições, mas na certeza de que nós temos uma chegada certa e segura. Uma chegada certa porque na verdade nós temos a paz de Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, nessa noite
é muito claro que o texto traz para nós a respeito de questões que muitas vezes nós estamos enfrentando no dia a dia. E certa vez o filósofo Sêneca, romano, ele disse que viver é ser um soldado. Porque Sêneca conhecia muito bem e sabia que nós passaríamos aflições, lutas, e nós estamos guerreando sempre, batalhando sempre, todos os dias. Todos os dias nós estamos guerreando. Assim, meus irmãos, o Evangelho de João se apresenta de forma diferente dos demais evangelhos sinóticos conhecidos, Mateus, Marcos e Lucas, porque aqui, como disse Clemente, afirmando que esse seria o evangelho espiritual. Não que os outros não sejam, mas João, o apóstolo João, estava falando de questões muito interessantes para a vida da igreja naquele contexto e para as nossas vidas hoje. Portanto, irmãos, o Evangelho de João fala depois do ano 70, do período em que o templo foi destruído. Nós temos então a ideia da adoração verdadeira, o qual Jesus também falou lá no capítulo 4 de João, que a verdadeira adoração não estava em um lugar ou outro, mas verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Retornamos, irmãos, a maioria das igrejas do Brasil retornaram os seus cultos públicos, mas não vai adiantar de nada nós retornarmos o culto público se o nosso coração não estiver verdadeiramente voltado para Ele, se nós não somos ou somos verdadeiros adoradores. Diante dessa situação, nós estamos vendo da pandemia que ainda está passando, muitos crentes, muitos cristãos que infelizmente não têm lidado bem com algumas preocupações da vida, inclusive o próprio vírus. Pessoas que escandalizaram o Evangelho e que a realidade das aflições tem de fato feito com que ele possa retroceder na caminhada cristã. Talvez você nessa noite conheça pessoas assim. Talvez você conheça pessoas que não retornaram ainda à igreja, não por medo, mas por ter esfriado na fé. Portanto, um texto como esse é muito importante para a igreja do Senhor, para que nós venhamos a compreender pelo menos 3 realidades nessa noite. A primeira realidade que eu gostaria de tratar juntamente com os irmãos, que se encontra na parte B do versículo: no mundo vocês passam por aflições, é justamente a realidade das aflições. No mundo vocês passam por aflições. Jesus não estava falando para incrédulo, Jesus estava falando para os seus discípulos, estava falando para os 11 discípulos, porque Judas já tinha saído para cumprir o destino da traição. E ao falar os 11 discípulos, Jesus está trazendo uma realidade para eles, a realidade das aflições. Vocês vão passar por aflições, vocês serão perseguidos por amor ao meu nome. Um pouquinho antes, no capítulo de número 15, no versículo 18, Jesus fala que o mundo iria odiar, porque na verdade o mundo odeia Cristo, e que eles estivessem então preparados para isso, para serem odiados. Assim, meus irmãos, as batalhas e as lutas que esses homens deveriam enfrentar depois da ascensão, da morte e ascensão de Cristo, eram batalhas que não eram apenas físicas, mas também emocionais, batalhas espirituais. Não era apenas aquilo que estava fora, mas também batalhas que estavam dentro. Assim, essa mensagem que Jesus trouxe para os seus discípulos há cerca de 2000 anos atrás, é uma mensagem que Cristo também traz para os discípulos nos dias de hoje. Uma realidade que Jesus está querendo dizer para nós, que nós não vivemos num castelo fortificado, nós não vivemos numa redoma de vidro, nós não estamos cercados, meus irmãos, ao ponto de não podermos ser atingidos pelas situações da vida. Nós seremos atingidos, nós sofreremos as maiores aflições nessa vida, mas o sofrimento que nós percebemos aqui no texto, o sofrimento que nós passamos cotidianamente, tem uma resposta bíblica. Está lá no capítulo 3 de Gênesis, o pecado original. A partir do pecado original, meus irmãos, as mazelas de toda a sociedade estão presentes. Naquele momento, naquele contexto do Éden, não existiam dores. Naquele momento não existia sofrimento, nem muito menos medo. Adão e Eva viviam em um lugar que não existia medo.
Eles não tinham medo de animais ferozes, eles não tinham medo de morrer, mas diante do pecado, todas essas coisas sobrevieram ao ser humano, e portanto sofremos, passamos por aflições, mas não apenas aflições externas, mas aflições também da alma. E hoje nós vivemos essas aflições nesse contexto, nessa situação, nessa geração enferma de doenças emocionais. É muito difícil enfrentar doenças ou lutas, aflições externas. Mas, com certeza, irmãos, as lutas interiores, as lutas da alma, elas se tornam, quem sabe, muito mais difíceis de serem enfrentadas. Porque, na verdade, nós vamos dormir com ela, nós vamos acordar com ela. Para onde nós vamos, essa aflição vai estar presente, porque ela vai estar aqui, na nossa mente. Esses discípulos estariam enfrentando essas coisas também. Mas o que nos alegra nesse texto é que ele traz um alento, quando diz, no mundo. No mundo. Ou seja, a palavra aqui, cosmo. Nesse momento, nessa existência, aqui neste lugar, nós passaremos por aflições. E a outra palavrinha que nos consola aqui é, vocês passam. Significa dizer, meus irmãos, que as aflições, elas são passageiras para aqueles que creem no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As aflições são passageiras, elas passam. Como dizia Jonathan Edwards, o único inferno que o crente vai enfrentar vai ser aqui na terra. E o único céu que o incrédulo vai ter também vai ser aqui. Se você crê no bendito Salvador Jesus Cristo, meus irmãos, a única aflição que você vai ter vai ser aqui nesse cosmo, vai ser aqui nessa terra. E mais, passa, vai passar. E isso, meus irmãos, é que nos alegra. Evidentemente que existe o céu, nós cremos no céu. Evidentemente que existe o inferno, e ali no inferno estará sim o sofrimento eterno, mas não para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Então, se você é discípulo de Jesus, se você é um crente genuíno, se você é um verdadeiro adorador, se o sangue de Cristo te purificou de todos os pecados, meus irmãos, você tenha a certeza que, apesar das aflições que você tem enfrentado, que sabe hoje, ainda nesse momento, nessa noite, mas vai passar. Mas vai passar. As lutas têm sido grandes, os desafios gigantescos, as ondas sobrevêm sobre a minha e a tua vida, e todos nós sofremos. Não existe sequer um ser humano na face da terra que não sofra. E talvez muitos cristãos pensem que um dia vindo para Jesus, os sofrimentos parariam. Muitos, no primeiro amor, naquele primeiro momento, em que tudo dava certo, aparentemente certo, louvava a Deus, levantava as mãos com muito vigor. Mas passados os anos, eles começaram a perceber que as lutas viriam também para os crentes. E diante disso, meus irmãos, muitos desanimaram na caminhada cristã, muitos retrocederam, muitos olharam para trás e viraram estátua de sal. Muitos desistiram no meio da caminhada, por causa das aflições que sobrevieram, quando eles pensavam que em Cristo não haveria aflições. Mas Jesus Cristo, Ele deixa algo muito claro nessa noite, irmãos. Ele não quis nos enganar. Ele não estava dizendo como algumas placas de igrejas colocam, venham para cá e pare de sofrer. Isso é heresia, irmãos. Quando nós estamos em Cristo, nós vamos sofrer. Mas o sofrimento em Cristo, meus irmãos, é totalmente diferente do sofrimento sem Cristo. Porque esse sofrimento com Cristo, ele é passageiro. Portanto, Jesus, ele queria justamente alertar esses discípulos na sua despedida, no seu testamento, dizendo assim, olha, o que eu tenho para deixar para vocês é o seguinte, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Vai ser difícil, vocês vão passar por aflições. Mas aí é onde entra a segunda realidade dessa noite. E a segunda realidade, meus irmãos, é a realidade da paz.
que se encontra logo na parte A do versículo, quando diz: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Falei essas coisas. Que coisas seriam essas? Jesus começa lá do capítulo 13, do versículo 31, falando aos seus discípulos inúmeras promessas. Mas falou para os discípulos que eles seriam odiados. Falou para os discípulos que eles teriam dificuldades. E é justamente isso que Jesus está dizendo aqui. Falei essas coisas, que vocês passariam por dificuldades, para que em mim vocês tenham paz. O que é interessante, meus irmãos, paz, a palavra paz. Paz é todas as pessoas querem ter paz. E algumas dessas pessoas dizem ter alcançado a paz. Mas a paz que Jesus Cristo promete para os seus discípulos aqui e para mim e você, nessa noite, não há paz como o mundo dá. Como ele diz lá no capítulo 14, versículo 27, a paz que eu vos dou, não a vos lá dou como o mundo a dá. Jesus estava falando um pouquinho atrás aqui no seu discurso de despedida: a paz que eu vos dou, não a vos lá dou como o mundo a dá. Que paz era essa que o mundo dava e o que o mundo dá? Naquele contexto lá, era a Pax Romana, inaugurada pelo primeiro imperador, estava Augusto César, onde naquele contexto de Roma, e aí no contexto de Jesus Cristo com Tibério, havia uma aparente paz. Não existiam conflitos externos, não existiam conflitos internos, e o Império Romano crescia, se expandia, as pessoas se alegravam com a política do pão e circo. Tinha alimento, tinha espetáculo de gladiadores, as pessoas viviam uma aparente paz. Essa Pax Romana. Mas Jesus está dizendo: a paz que eu vos dou, não a vos lá dou como esse mundo dá. Porque a paz romana, ou a paz que as pessoas, a ONU, ou os órgãos querem trazer hoje, está relacionada à ausência de conflitos. Mas a paz de Jesus Cristo é uma paz que independe dos conflitos, é incircunstancial, não depende das circunstâncias, não depende daquilo que está ao nosso redor, as coisas mais difíceis que nós enfrentamos nesse dia a dia, mas a paz que nós temos não é simplesmente um sentimento. A paz que nós temos é uma pessoa, e a pessoa bendita de Jesus. A paz de Jesus, é isso que ele está dizendo. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz, que vocês tenham paz em mim. Você não pode ter a verdadeira paz sem Cristo, meu amado irmão. Você não pode ter a verdadeira paz sem Ele, porque sem Ele é uma aparente paz. Você pode estar ali naquele momento bom da sua vida, as portas se abriram para do seu emprego, você está ganhando bem, a sua conta está recheada, a sua família anda bem, você está bem de saúde, e de repente você está dizendo: eu estou em paz, está tudo bem comigo. Mas basta apenas um pisãozinho no seu dedo, que você começa muitas vezes a murmurar e dizer: esse mundo é um inferno, porque a paz que você estava tendo naquele momento não é essa paz que Cristo promete. A paz de Jesus é uma paz incircunstancial. Por isso, meus amados irmãos, quando nós nos cumprimentamos ao final do culto, e muitas vezes parece que essa promessa da paz de Cristo, quando nós saudamos uns aos outros, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, virou banal. A gente tem que compreender, meus irmãos, quando nós estamos fazendo isso, essa saudação cristã maravilhosa, a gente está apontando para esse tipo de paz, que independe das circunstâncias, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro, ele experimentou essa paz. Por isso que quando Jesus indagou ele disse: para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? Não tem outro lugar, meus irmãos, não tem para onde nós caminharmos sem Cristo. Podemos fazer o nosso doutorado, pós-doutorado, podemos ser intelectuais, meus irmãos, podemos galgar muitos patamares na política, mas mesmo assim, não temos a verdadeira paz. Essa paz que Cristo promete, foi essa paz que fez com que o apóstolo Paulo pudesse
dizer lá em 2 Timóteo, no capítulo 4: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Essa paz de Cristo em meio a um apóstolo Paulo, próximo da decapitação, meus irmãos, é esse tipo de paz que faz com que o homem possa dizer assim: eu já estou sendo oferecido por libação, o meu tempo chegou, mas eu combati o bom combate, acabei a carreira, e não negociei a minha fé, mas guardei até o final. Não negou o nome do Senhor Jesus Cristo, independente da circunstância, independente se ele seria morto naquele momento. Porque nós cremos, meus amados, que assim como o apóstolo declarou, o apóstolo Paulo, que nós já não vivemos mais, mas Cristo vive em mim. Portanto, a terceira realidade que o texto nos apresenta, a primeira realidade das aflições, a segunda realidade da paz, mas a terceira realidade, a realidade da vitória. A parte B do versículo diz: no mundo vocês passam por aflições. Parte C: mas tenham coragem, eu venci o mundo. A realidade da vitória. Tenham coragem, talvez na sua versão, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa palavra, tenha coragem, ela aparece em vários momentos na Bíblia. E eu acho muito interessante que ela apareceu lá em Deuteronômio, no capítulo 31, versículo 7. Quando Moisés já estava também no seu discurso de despedida, mas já queria que alguém o substituísse. Então ele fala para Josué: tenha coragem. Essa mesma palavra também é dita lá em 1 Reis, no capítulo número 2, versículo 2. Quando Davi também, no seu discurso de despedida, já próximo da morte, ele fala para o seu filho Salomão: tenha coragem, seja homem. Aqui também, Jesus Cristo, no seu discurso de despedida, está falando para os seus discípulos: tenha coragem, tenha bom ânimo. O que tudo isso significa, meus irmãos, em todos esses três momentos, é que diante da sucessão, diante do passar o bastão, alguém encorajando, como Davi encorajou Salomão, como Moisés encorajou Josué, como Jesus encorajou seus discípulos, assim como os discípulos encorajaram outros até chegar a nós. Tenham coragem. Dá uma ideia, meus irmãos, de continuidade, que a obra não iria parar, mas que para que ela pudesse prosseguir, era necessário ter coragem. Nós tivemos aí, há poucos dias, as Olimpíadas, e no revezamento 4x100, no atletismo, 4 atletas de um determinado país, eles têm um bastão na mão, e de repente eles vão correr lá os 400 metros, cada atleta corre 100 metros, e quando ele completa os 100 metros, ele passa o bastão para o atleta seguinte. Somente ao final, nós saberemos quem das equipes conquistou a vitória. Mas o que era necessário ali, na corrida, era passar o bastão para o outro, sem que deixasse cair, para que mantivesse o ritmo, para que desse continuidade. Assim também, Jesus Cristo estava dizendo isso para os seus discípulos, para que vocês tenham continuidade, para que vocês continuem a fazer o que eu fiz aqui com vocês e por vocês. Vocês devem ter coragem, tenham bom ânimo, tenham coragem, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Meus irmãos, essa realidade de que Jesus ele venceu o mundo faz com que nós venhamos a compreender algo muito importante, que nós estamos do lado de um líder vencedor. Jesus venceu, e por causa da vitória de Cristo, Ele garante a nossa vitória. E como diz lá em 1 João, no capítulo 5, versículo 4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo,
a nossa fé. A vitória que vence o mundo, meus irmãos, é a nossa fé. Nós só podemos vencer esse mundo pela fé. Assim como é descrito nos heróis da fé lá em Hebreus no capítulo 11. Vários homens e mulheres passaram por essa terra, mas eles conseguiram vencer apesar das adversidades, apesar das circunstâncias, apesar de que aparentemente, externamente não havia paz, mas internamente havia, só conseguiu vencer por causa da fé. Nós podemos, meus irmãos, ter muito dinheiro, mas isso não vai trazer a verdadeira vitória. Podemos ter sabedoria, mas isso não vai trazer a verdadeira vitória. Podemos ter fama, mas isso não vai trazer a verdadeira vitória. Podemos, irmãos, participar das Olimpíadas e ganhar uma medalha de ouro, mas isso não é a verdadeira vitória. A verdadeira vitória é garantida por Cristo pela fé. Eu me lembro que certa vez, de vez em quando eu vejo o pastor James correndo, fazendo as caminhadas. Eu me lembro que algum tempo atrás, quando não crente ainda, antes de me converter, eu participei de uma corrida. E aí eu comecei a me preparar para essa corrida, Só que aí depois deu preguiça, pastor. Deu preguiça, aí não me preparei. Chegou o dia da corrida. E aí, naquela disparada, o pessoal saiu na frente, eu quis acompanhar o pessoal, mal preparado. Subi uma ladeira, depois quando comecei a descer aquela ladeira, deu cãibra, parei. Eu vi as pessoas mais velhas do que eu passando, pastor, começaram a passar de mim. Eu disse, rapaz, eu tenho que chegar até o final. E aí eu continuei, depois passei um pouquinho, continuei a correr. Mas quando eu já estava em determinado ponto da corrida, eu já estava vendo o pessoal voltando, Já estava vendo o pessoal voltando. Aí eu pensei comigo, não era crente na época, pensei comigo, eita, e se eu voltar daqui? Acho que ninguém vai saber. Eu vou chegar entre os primeiros. Vou voltar daqui mesmo, eu vou chegar entre os primeiros. Pensei nisso, Mas depois eu olhei lá na frente, tinha alguém que estava marcando, o pessoal que estava passando pela numeração, Então eu disse, rapaz, eu vou ter que correr até o final, voltar, para poder chegar na linha final. O que eu refleti com tudo isso, irmãos, é que eu só poderia ter vencido aquela corrida se eu competisse nas regras. Assim como também na minha e na tua vida cristã, eu só posso de fato ser vitorioso se eu estiver dentro da regra. E que regra é essa? É a regra da fé. Eu só posso ser um verdadeiro vitorioso, irmãos, se eu tiver fé. Se não tiver a verdadeira fé que Cristo garante para cada um de nós, nós poderemos tentar burlar o sistema, tentar burlar as leis, tentar burlar, quem sabe chegar primeiro do que os outros, mas nós não conseguiremos a verdadeira vitória. Portanto, meus amados irmãos, nessa noite, um texto como esse, quando fala dessa realidade da vitória, uma vitória que muitas vezes é falada, muitas vezes é destacada em muitos lugares, principalmente hoje, que vivemos uma época de coach, vivemos uma época em que muitos pregadores estão no YouTube da vida, estão falando aquilo que o povo quer ouvir, não utilizam-se da Bíblia interpretada de forma fiel, mas pegam pedaços da Bíblia para mostrar, trechos da Bíblia, para mostrar que você é a pessoa mais importante que existe, para mostrar que você é super-herói, mas não fala verdadeiramente que a vitória só pode ser garantida quando nós estamos diante dessa grande regra. Foi assim que Abraão venceu, irmãos. Abraão, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, ele esperou contra a esperança para vir a ser pai de grande nação. E esperar contra a esperança, talvez você não tenha passado por isso, ou talvez você tenha vivenciado isso hoje. Esperar contra todo prognóstico, diagnóstico. Esperar, meus irmãos, quando na verdade eu olhava para sua esposa, já era idosa e não conseguia mais ter filhos. Esperar contra tudo e contra todos. Mas ele só pode fazer isso pela fé. Esperar, meus irmãos, que a promessa seja realidade na sua vida, ele esperou e aconteceu. Mas pouco tempo depois, o Senhor pediu a ele o seu filho, Isaque. Mais uma vez, Abraão, ele foi provado, mas ele conseguiu vencer por causa da fé.
Ele levou toda aquela história, o seu filho, para ser imolado, sacrificado, mas para de fato confiar naquele Deus que é o Jeová Jireh, o Deus que provê, o Deus da provisão. Nós não podemos deixar de pensar nessas coisas, porque existe uma diferença entre o que é fé e o que é fideísmo. Fideísmo é você crer no absurdo, quando nada pode ser de fato palpável. Mas a fé que nós temos no Senhor e Salvador Jesus Cristo é uma fé concreta, é uma fé real, é uma fé histórica, porque Cristo viveu sobre essa terra, Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia, dando testemunho e muitos testemunhos, não somente dentro das Escrituras, mas fora das Escrituras, para mostrar, meus irmãos, que independente das circunstâncias que eu e você possa passar, mas nós devemos crer no Cristo real, na palavra de Deus que é real, que se encontra em suas mãos e que verdadeiramente sobreviveu a todo esse tempo e sobreviverá, porque a palavra de Deus não irá passar. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanecerá eterna. Assim, meus irmãos, eu gostaria de tratar com vocês pelo menos 4 lições importantes a respeito disso que nós falamos. Primeiro, tenha coragem, busquem o caminho da fé. Tenha coragem, busque o caminho da fé. Você não vai perder nada, porque na verdade você já foi crucificado com Cristo. Então você deve ter coragem, você deve ter bom ânimo, porque você anda desanimado, porque você anda cabisbaixo. Será que é porventura o contexto externo da pandemia? Quem sabe na sua casa? Mas diante disso, irmãos, nós devemos, assim como o conselho de Cristo aos seus discípulos, receber de Cristo mais uma vez nessa noite. Tenha bom ânimo, tenha coragem, para vocês poderem continuar a obra que Cristo colocou em suas mãos. Segundo, as aflições são passageiras para os que creem no Senhor Jesus Cristo. As aflições que nós vivemos, irmãos, elas vão passar, elas são nessa existência, mas só para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Sabemos que a realidade do inferno é algo muito firme e a palavra de Deus fala sobre isso. Portanto, aqueles que não creem, eles provarão, quem sabe, de uma aparente paz aqui nesse mundo, uma aparente tranquilidade, mas eles sofrerão o dano eterno do inferno. Certa vez eu conversava com alguém, logo na minha conversão, alguém, quando novo convertido, onde eu trabalhava, peguei uma carona com esse rapaz, e de repente a gente caminhava, e ele era ateu, né? Ele era ateu, e aí começou a criticar bastante o cristianismo, e ele disse algo: olha, o inferno e o céu é aqui, o inferno é quando está tudo mal, o céu é quando está tudo bem. Para muitos é isso, para muitos pensam que o céu é aqui quando está tudo bem, e que o inferno também é quando está tudo mal. Mas na verdade, irmãos, a palavra de Deus afirma categoricamente que o inferno é real e haverá sofrimento, dor eternamente. Mas como também nós teremos os nossos olhos enxutos por Jesus Cristo, lá na glória celestial. Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. A morte já não existirá mais, o luto, o pranto, nem dor. Todas essas coisas haverão de ter passado, irmãos, porque as únicas aflições que deveremos enfrentar será aqui nessa existência. Terceiro, em Cristo somos mais do que vencedores. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. A nossa corrida pode ser cheia de obstáculos, pode ter, meus irmãos, várias ondas e tempestades, mas nós devemos crer que nós temos uma chegada certa e segura. No pódio das nossas Olimpíadas não haverá competidores,
no sentido de que um vai chegar primeiro do que o outro, mas nós chegamos juntos para o mesmo lugar. Eu me lembro que, certa vez, eu ouvi uma história onde havia uma corrida, e nessa corrida, era uma corrida de deficientes físicos. Eles andavam com bengalas. E em certo momento daquela corrida, um deles caiu. E o primeiro colocado estaria perto de cruzar a linha de chegada. Ele parou, viu o seu colega, retornou, e todos os demais competidores também voltaram, pegaram aquele que estava caído, o levantou, e todos passaram juntos pela linha de chegada. Nunca o pódio foi tão pequeno para tantos vencedores. Assim também é na nossa corrida. Não haveremos de chegar um primeiro do que o outro, mas chegaremos unidos, juntos, pegando um nas mãos dos outros. E aquele que, porventura, no meio da caminhada, levou um tropicão, nós somos aqueles que irão levantá-lo, para que todos juntos cheguemos até o final. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores, porque Ele nos garantiu a vitória. E por fim, posso passar por aflições, mas a paz de Cristo não é passageira. Eu posso passar por aflições, eu passo. Você talvez tenha passado, ainda hoje, mas a paz de Cristo, ela não é passageira. Ela está aqui, nesse momento, ela habita sobre você, a paz de Cristo, e vai estar com você para toda a eternidade. Essa paz que garante diante das circunstâncias adversas que enfrentamos nesse momento, faz com que as pessoas possam olhar para mim e para você e digam, como é que ele pode suportar? Nós não suportamos porque podemos, ou porque somos fortes, mas pelo contrário, é porque somos fracos e a graça de Deus nos fortalece. E essa graça que Deus derrama sobre o meu e o teu coração, irmãos, faz com que diante dessas coisas que sobrevêm a mim e a você, mesmo com toda a tempestade, a gente possa ter ainda uma palavra de adoração ao Senhor. Faz com que nós, ao chegarmos ao domingo, numa terça-feira, num culto como esse, a gente entre pelas portas e ao chegar aqui, a gente consiga levantar a nossa mão e adorar o Senhor. Como se na verdade tudo estivesse bem na nossa vida, mas nós sabemos que está tudo mal. Mas independente daquilo que está mal, nós sabemos que aquilo que faz com que eu levante a mão e erga a minha voz é a paz de Cristo que excede todo entendimento, porque ela guarda o meu e o teu coração. Então, irmãos, que essa paz de Cristo reine sobre mim e sobre a tua vida, que diante das aflições que o mundo tem para nós, que iremos passar, mas lembre-se, vai passar. Quando estava na universidade e tinha momento de, aqueles dias, aquelas semanas difíceis, onde tinha muitos afazeres, muitas provas, eu ficava doido para terminar logo aquele curso, né? Mas eu colocava uma coisa na minha mente, vai passar, vou fazer isso aqui, vou me esforçar, mas o que vai aliviar a minha carga emocional é saber que aquilo vai passar. Talvez seja esse o conselho que você precisa nessa noite. Você está enfrentando uma grande adversidade, uma carga ou sobrecarga, mas coloque na sua mente as palavras de Cristo: passam, vocês passam. Assim, meus irmãos, as realidades transitórias não podem ofuscar as realidades eternas que o Senhor tem preparado para todos aqueles que o amam. Essas realidades transitórias das aflições não podem ofuscar aquilo que Deus tem preparado para ti. Então não se deixe vencer pelas aflições, mas aprenda com cada uma delas, sabendo, como diz lá em Tiago, que isso vai trazer, essa provação vai trazer mais força, firmeza, perseverança e esperança, para que diante disso nós venhamos a perceber que o céu não é aqui, para que nós não venhamos a nos apegar a essa existência e dizer, aqui está bom demais, eu quero ficar aqui. Existe algo muito melhor preparado para mim e para você,
Não que isso sirva de escape para vivermos uma fé, uma religiosidade e deixar de fazer as coisas aqui nessa terra e sermos alienados e pensar somente no futuro. Mas essas realidades e promessas faz com que nesse momento, diante de qualquer coisa que existe, nós possamos perceber de que existe algo preparado para todos os crentes. Existe algo, irmãos, que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem sequer desceu o coração do homem, aquele que Deus tem preparado para mim e para você. Portanto, meu amado irmão, nessa noite, não se atemorize, tenha coragem, tenha bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo. A paz que o mundo dá é passageira, mas a paz que habita em você é a paz de Cristo. E portanto, quando terminar esse culto, quando você for saudar o seu irmão, veja que essas palavras são promessas de Cristo para quem é discípulo. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre vós. Que Deus nos abençoe nessa noite em nome de Jesus.